Eu quero recordar que cheguei ao Parlamento Federal, e foi meu primeiro mandato, em 1983. E eu falava, claro, sobre o Brasil. Eu falava, claro, sobre o regime autoritário que a todos nos fazia mal. Eu falava, obviamente, sobre os temas que interessavam, desde que fossem temas nacionais, aos demais estados. E eu tratava a Amazônia como uma questão nacional de interesse internacional já naquela época. Havia colegas meus que não entendiam. Um deles, uma figura muito ilustre, falecido recentemente, pô, por que você insiste tanto nisso? Aí eu respondi, eu digo, porque você tem que compreender que eu não estou aqui provincianamente pedindo recursos para fazer uma ponte que ligue uma eleitora minha, doutora senhora Noca, ao seu Chico ali, uma ponte. Não estou pedindo isso. Eu estou querendo cobrar que o Brasil abra os seus olhos e que o Brasil perceba que ele não terá um futuro brilhante se ele não for capaz de dar um futuro brilhante à sua região mais estratégica, já naquela época lá atrás, sua região mais estratégica, que é a Amazônia. E o tempo foi passando, e o tema continuava sendo tratado como de menor importância. O tema continuava sendo tratado como se fosse assim uma coisa de excêntricos, uma coisa de pessoas que, enfim, deveriam se dedicar a supostos objetos que poderiam ser mais relevantes do que aquele que eu discutia. E eu insistia, nós precisamos de mais recursos para investir nos centros de pesquisa do Amazonas, do Pará, da Amazônia como um todo. Nós precisamos de parcerias efetivas, nacionais e estrangeiras, para explorar a galinha dos ovos de ouro sem matá-la. Nós podemos tranquilamente explorar, inclusive, a madeira certificada, com todo o cuidado que venha dos órgãos certificadores, inconsequentes e conscientes que nós temos no Brasil. Mas nós temos que ter limites muito claros, porque ouvimos muita balela. Era uma época em que diziam assim, puxa, desmata porque cresce. E davam exemplos pueris. Diziam assim, você abre um buraco na Manaus e Taquatiara, uma estrada que nos liga a outro município, e naquele buraco nasce uma plantinha. É verdade. Nossa, é bem diferente do que você devastar uma floresta e imaginar que depois disso ela vem inteira, com seu valor econômico, com seu valor para o planeta, com seu valor para nesse momento, para o enfrentamento ao aquecimento global. As balelas eram incríveis. Uma, gostavam muito da Amazônia, e a Amazônia era para essas pessoas o pulmão do mundo. Nada faziam para preservá-la, mas era o pulmão do mundo. E a Amazônia nunca foi o pulmão do mundo. O pulmão do mundo está nos oceanos. A Amazônia é capaz de um processo extremamente sofisticado que só a natureza é capaz de construir. Nenhum cientista é capaz de construir o que a natureza faz por ela própria para dar matéria-prima para os cientistas trabalharem. Uma árvore de 20 centímetros, ela é capaz de, todos os dias, produzir mil litros de água, que depois, a partir de... os rios voadores, eles vão, as nuvens que vêm da condensação, vão até os Andes, se chocam, depois eles voltam e eles vão banhando o Nordeste, o Sudeste, chegam à Argentina, eles são essenciais. Isso é o equilíbrio, nós não podemos quebrar esse equilíbrio. Por isso, a ideia que eu dei, e que foi muito bem aceita pela Frente Nacional de Prefeitos, de nós fazermos uma audiência com o Presidente da República, uma audiência sincera, uma audiência fraterna. Não se trata de concordar ou de discordar de quem quer que seja, se trata de se dizer aquilo que tem que ser dito e se ouvir aquilo que a gente precisa ouvir, porque numa verdadeira conversa, num verdadeiro diálogo,
há sempre quem ensine e há sempre quem aprenda, e eu estou do lado daqueles que sempre querem aprender um pouco mais. E acho que isso, da mesma forma, deveria acontecer com quem estivesse do outro lado da mesa. Nós deveremos ter essa reunião. E tem que ser uma reunião sincera. Se for uma reunião para ouvir, a gente ouve pela televisão. É uma reunião para falar, é uma reunião para se trocar ideias, uma reunião para se chegar a conclusões. A primeira conclusão que eu chego é que, já dizia minha avó, não há mal que venha sem trazer com ele o bem. Toda essa confusão, todo esse quiprocó em torno de Amazônia, ele conseguiu algumas coisas muito meritórias. Primeiro, as pessoas reconhecendo o tempo inteiro a importância da Amazônia, outras pessoas daqui se alienando em relação a essa questão tão relevante, e de repente cai a ficha do mundo. O mundo inteiro reconhece através do seu G7, do grupo de países mais ricos e poderosos econômica e militarmente, o mundo reconhece o peso da Amazônia. Caiu a ficha do mundo. O mundo reconhece que a Amazônia é a região talvez mais relevante no enfrentamento aos efeitos maléficos do aquecimento global. O presidente... Eu vou repetir uma coisa que eu disse em Salvador. O presidente Trump, ele é tão poderoso militarmente, ele é tão poderoso economicamente, mas vou me referir sobretudo ao fato de ele ser poderoso militarmente, que ele pode, infelizmente, ele pode, se eu fosse cirurgião e fosse médico dele, eu costuraria aquela boca, faria assim, ó, para não falar mais nada, costuraria aquela boca. Negou e saiu do Acordo de Paris, negou o aquecimento global. É uma atitude que chega a ser criminosa, uma atitude que chega a ser debochada em relação a um mundo que não pode ultrapassar aquele 1,5% de aquecimento que havia sido consertado, e não pode nunca chegar ao que nós temos medo que chegue, que é aos 3% de crescimento, o que seria uma verdadeira catástrofe. Geleiras se derretendo, espécimes importantes desaparecendo, angústia para as pessoas que vivem um mundo que nós não queremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas o presidente Trump, ele pode fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, ele vai, não vai, ele decide contribuir, ele decide que a OTAN deve dar mais dinheiro do que está dando, ele decide tudo, ele é muito forte. Então não dá para se dizer assim, puxa vida, se o Trump erra desse jeito, por que o Brasil não pode errar desse jeito? Por uma razão bem simples, ele erra porque ele não é uma pessoa antenada com o futuro da humanidade. Segundo, ele erra porque ele pode, porque ele tem força militar para isso, assim como a China erra muito, polui demais, simplesmente porque a China é uma potência econômica, é uma potência militar. Já o Brasil não é uma potência econômica ainda efetivamente, é uma potência econômica de médio porte e está longe de ser uma potência militar. O Brasil tem que entender que as pressões sobre ele tendem a render muito mais efeito do que as pressões sobre a China, sobre os Estados Unidos e sobre o Japão, que tem poluído bastante, e sobre outros países que têm uma outra condição, inclusive, eu insisto, no aspecto militar. Eu insisto nisso. Por isso, nós temos uma consciência de que cabe ao nosso país ele saber, primeiro, o seu tamanho. Segundo, cabe ao nosso país, em função do conhecimento que ele passa a ter do seu tamanho, cabe a ele privilegiar a diplomacia e não a desavença, privilegiar o entendimento e não o desentendimento, privilegiar a cooperação internacional da qual ele se beneficiará e não o desprezo à colaboração internacional. Cabe a ele isso. E cabe ao mundo perceber, obviamente, isso também. Nós precisamos de parcerias para desenvolver
a natureza. Por onde nós andamos, nós temos biodiversidade ao nosso lado, ao nosso redor, ali do outro lado do rio, nós temos biodiversidade em todo lugar. Por que não pensarmos na exploração racional, lógica, não predatória, jamais predatória, de algo que exige sustentabilidade, que é a produção de fármacos, a produção de cosméticos, a produção de biojoias que vem da biodiversidade? Por que nós não entendermos que se esse mundo se desequilibra, esse rio lindo que vocês estão vendo vai secar, esse rio lindo vai deixar de ser poderoso como ele é, vai deixar de ser essa maravilha da natureza que foi construída por Deus e construída, graças a Deus, na terra que eu tive a honra de que ela me servisse de berço. Mas o cuidado não significa de jeito algum que nós devamos abrir mão do crescimento, do desenvolvimento, de jeito algum. Devemos insistir nisso. Insistir nisso mesmo, ver o que interessa e o que não interessa. É possível aproveitar minérios? Havia pessoas que diziam, não pode explorar minério aqui, mas pode. Hoje tem tecnologias que exploram o ouro sem danos à natureza. O que eu não posso aceitar e sou contra, e sou claramente contra, é, em primeiro lugar, garimpo. Eu não aceito garimpo. Garimpo é predatório, garimpo é destrutivo, garimpo faz mal à natureza e mais ainda, muito menos ainda, tem tanta terra no Brasil que eu digo com muito mais ênfase, eu não aceito garimpo em terra indígena. Não aceito, até por uma questão de respeito aos nossos antepassados. Porque Manaus, dia 27 de outubro, 24 de outubro, fará 350 anos de vida dita ocidental. Parece muito, mas eu quero dizer, e eu falei isso a um amigo chinês, Manaus tem 10 mil anos de cultura indígena nas suas costas, tem 10 mil anos de civilização indígena. Quando os portugueses aqui chegaram, já havia índios que tinham a sua forma de ver o mundo que eles conheciam, e que tinham uma noção e têm uma noção de natureza que é essencial para quando formos explorar de verdade as riquezas da floresta, termos do índio, no caboclo, o apoio empírico que vai se completar com o conhecimento científico dos cientistas formados, PhDs, os cientistas preparados para transformar aquilo em riquezas efetivamente depois postas no mercado. Nós precisamos entender que o respeito cultura indígena, o respeito aos índios é essencial para que o Brasil seja uma nação equilibrada e uma nação verdadeiramente democrática. Então, eu digo a vocês uma coisa, eu tenho muita fé no diálogo, muita fé na compreensão, e se é verdade que a gente viu toda aquela agitação poderia ter sido evitada, mas eu chego a dizer que bom que ela não foi evitada. Hoje nós compreendemos que, de repente, a Amazônia veio à ordem do dia como ela deve vir. Hoje não é dado a ninguém em sã consciência neste mundo, se a consciência não for sã, pode, mas se a consciência for sã, não pode. Não é dado a ninguém de sã consciência neste mundo ignorar o peso, a importância, o valor, o potencial para fazer bem ao mundo, o potencial para fazer bem ao país da região amazônica. Eu diria, Penido, e queria que você mandasse um grande abraço ao João, eu queria, Penido, dizer que, sem bairrismos, eu não sou bairrista. Eu reconheço, se você for analisar a PIB per capita, for analisar, Gilberto, diversos indicadores, você vai ver que Manaus é a 7ª cidade do país, o Amazonas está atrás disso, enfim. Mas eu quero dizer que, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de futuro, do ponto de vista de expansão de fronteira de desenvolvimento, a Amazônia é, de longe, a região mais importante, mais estratégica deste país. Não tem como se negar isso. Não tem como se negar uma verdade que é inegável pela sua própria natureza. E que nós sejamos, portanto, parceiros daqueles que podem investir em práticas sustentáveis, em práticas justas, em práticas de desenvolvimento que venham fazer bem, trazendo emprego, gerando renda, gerando possibilidades e mantendo inteira a floresta. Aqui nós temos um dado. Muita gente pergunta por que houve no estado vizinho, irmão,
Rodrigo, que é o Pará, tanto devastamento. Eu me lembro, meu primeiro discurso na Câmara dos Deputados foi sobre a Volkswagen tocando fogo com dinheiro do imposto de renda das pessoas, através da Sudam. Foi um crime, e ali naquele tempo era um regime que inventavam crimes. Então, entenderam que aquilo não era crime e a Volkswagen não pagou preço nenhum por ter tocado fogo no sul do Pará, em amplas áreas. E hoje você vê que o desmatamento no sul do Pará é muito acima do que seria tolerável. Muito acima do que seria tolerável. O desmatamento aqui, na nossa região, ele oscila entre 96% e 97%. Nós temos o resto de floresta original, por uma razão bem simples. Porque Manaus tem sido sustentada por um polo industrial que não tem, suas indústrias não têm chaminé e que, nos seus efeitos diretos e indiretos, ele mantém de pé a floresta amazônica. Na medida que o desemprego se acentue, eu espero que ele recue, eu vejo possibilidades, eu olho com dúvidas a economia, mas quero imaginar que a gente tem possibilidades de sair do crescimento ainda pífio que nós estamos vivendo para um crescimento melhor. Eu imagino que, se nós chegarmos a isso, nós vamos poder ter mais capacidade ainda de proteger a floresta. Agora, proteger a floresta, sobretudo, o ideal é protegê-la lá dentro. Protegê-la lá dentro com investimentos que sejam sustentáveis, investimentos que sejam bons, que sejam valiosos lá dentro. Então, é com pouco dinheiro aqui, é com muito dinheiro acolá, seja o que for, desde que seja com o fim de nós mantermos de pé o que é uma das regiões mais importantes do planeta. E o planeta reconhece isso. Eu tive, quando eu estudava diplomacia, uma professora chamada Berta Becker. E a professora Berta dizia que havia três riquezas muito significativas no mundo. Três riquezas. Uma, o fundo dos mares. O fundo dos mares, período muito pouco explorado e pertencendo a todo mundo. O fundo dos mares. A Antártida, o Brasil tem seu pedacinho, todo mundo tem seu pedacinho, mas a Antártida ainda não conseguiu render frutos efetivos para o bem-estar da humanidade. E ela dizia que a terceira riqueza, melhor dizendo, a terceira riqueza era precisamente a Amazônia, porque 60% da Amazônia pertenciam claramente a um só Estado nacional, que é o Amazonas, a um só Estado nacional. Então, explorar a Amazônia com coerência, visando a fazer com que essa exploração seja para sempre, e não predatória, não destrutiva, significa nós sermos capazes de preservar os nossos futuros e sermos dignos dos nossos filhos e netos no Brasil inteiro, e não apenas aqui. Eu tenho a impressão que, se eu voltasse à Câmara Federal agora, ninguém diria que eu estava querendo colocar uma ponte da casa da Dona Noca para a casa do seu Chico. Todo mundo agora entende que eu estou falando de uma região que eu não abro mão que seja Terra Brasil, mas que não abro mão da compreensão, que é uma compreensão lógica, que a inteligência manda seguir, manda observar, que é Terra Brasil, mas é de inegável interesse planetário, e querer negar esse interesse planetário não é uma coisa inteligente. Não é inteligente porque não é possível. Há interesse do planeta nisso, há interesse claro do planeta nisso, e nós temos que saber conviver com isso. Temos que procurar buscar parcerias e entendimentos, mas sabendo que o planeta nos observa, porque há lugares que não interessam tanto. Mas a má governança sobre a Amazônia, ela não seria tolerada. Imagine, fechem os olhos e imaginem a destruição da floresta. Imagine se isso iria até o final. Imagine o que aconteceria. Que tipo de tensão diplomática nós não teríamos? Que tipo até de tensão militar nós não teríamos? Que tipo de problema não teríamos sacrificando o bom nome da Casa de Rio Branco, o bom nome da diplomacia brasileira? Que tipo de problema não teríamos? Eu me lembro que, certa vez, eu fui a Itacoatiara, era deputado federal, município aqui perto, e fui debater com uns empresários coreanos que tinham um plano fantástico. O Dr. Rodemar, que é um dos melhores economistas que eu conheço. O plano era explorar o máximo de madeira no menor espaço de tempo, auferir
o máximo de riqueza nesse curto espaço de tempo e pronto. E aí nós estávamos discutindo e o dirigente dessa empresa disse: deputado, nós queremos fazer uma exploração racional. Aí eu disse a ele, olha, eu com todo o respeito que o senhor me merece, que todos me merecem, eu do senhor, eu só poderia esperar mesmo algo racional, por uma razão até biológica. O senhor é bípede, o senhor anda como eu, o senhor é bípede. Como o senhor é bípede, o senhor não é um quadrúpede, o senhor é um bípede, o senhor é racional. Então, como racional, o senhor está querendo explorar com racionalidade a floresta amazônica, aqui em Itacoatiara, tirando a madeira toda, ganhando muito dinheiro e indo embora. É racional isso? É, mas é desonesto. E essa sua racionalidade não interessa ao povo brasileiro, não interessa ao Brasil, não interessa ao município de Itacoatiara, não interessa ao Amazonas, não interessa à Amazônia, não interessa aos cidadãos de bem e lúcidos de qualquer lugar do planeta, porque ninguém quer simplesmente, em sã consciência, acabar com isso que vocês estão vendo por essa janela, que é essa natureza tão pujante, essa natureza tão forte, essa natureza tão gritantemente importante, que chama a atenção do mundo e agora chamou a atenção do mundo de uma vez por todas. Nós temos muito o que debater. Eu vim aqui para falar essas poucas palavras para vocês, mas eu tenho certeza que nas mesas de debate os temas todos serão tocados. E os temas todos serão tocados e nós teremos um manifesto, que será um manifesto de alerta ao país. Eu estava conversando com minha esposa quando vinha para cá, eu já decidi muito bem o que vou fazer quando acabar o meu mandato. No momento que o meu mandato acabar, eu vou percorrer o mundo inteiro, ou a parte do mundo que eu puder percorrer, procurando explicar a Amazônia, procurando falar de Amazônia, procurando dizer que a Amazônia está pronta para o crescimento, para o desenvolvimento econômico, que a Amazônia não é um museu, eu não a vejo como um museu, nunca o vi como um museu, nunca o vi como nada, nunca vi como algo que não pudesse ser tocado, mas jamais poderei vê-la como algo a ser predado, a ser devastado, a ser destruído, a ser minimizado e a ser tirado das nossas mãos, o que seria imperdoável para toda uma geração de dirigentes e com cobranças graves da história. Eu sou daqueles que ligam para as cobranças da história e sou daqueles que ligam para as cobranças do futuro. Tenho netos, tenho filhos, eu ligo muito para o que meus netos e meus filhos vão viver, vão sofrer ou vão sorrir a partir dos atos que a nossa geração está tomando neste momento. Portanto, esse seminário foi um começo. Eu agradeço a presença de todos que vieram, todos, representantes dos estados amazônicos. Agradeço muito, Rodrigo, ao ICLEI. Você tem um trabalho no ICLEI, e o ICLEI tem um trabalho do qual você faz parte em posição de honra, um trabalho que é um trabalho de defesa da humanidade. É um crime de lesa humanidade alguém imaginar que é possível destruir a floresta amazônica. É um crime de lesa humanidade. E o ICLEI faz o trabalho de defesa da Amazônia como pouca gente é capaz de fazer, e você faz isso até pelos conhecimentos técnicos, científicos que a sua instituição já amelhou. Eu agradeço a sua presença. Eu vejo a compreensão das Nações Unidas através da sua presença. Eu agradeço a Fundação Konrad Adenauer, que representa um grande estadista alemão, tem o nome de um grande estadista alemão, e ao mesmo tempo é uma instituição eternamente preocupada com trabalhos de cooperação que são absolutamente desinteressados do ponto de vista dela e interessadíssimos, ela é interessadíssima em tudo aquilo que possa fazer bem à humanidade. Agradeço a todos que vieram, agradeço a todos os presentes, agradeço a todos aqueles que representaram a autoridade, agradeço aos parlamentares, agradeço a todos, porque eu tenho certeza de uma coisa: se até pouco tempo atrás tinha gente de olhos fechados, daqui para frente, quem não tirar a venda dos olhos é porque prefere optar pela cegueira histórica mesmo.
Quem não tirar a venda dos olhos é porque prefere optar pela cegueira cívica. Quem não tirar a venda dos olhos é porque prefere optar pelo presente de curto prazo, esquecendo o futuro de longo prazo, e estadista, que é estadista, pensa no futuro das outras gerações e não os momentos que está vivendo no presente do seu cotidiano. Pensa no futuro, pensa no além, pensa no que vem depois, pensa, faz o jogo estratégico, pensa no que pode vir, faz o jogo estratégico de imaginar quais são as hipóteses, se acontece isso, o que resulta, se acontece aquilo, o que resulta. E para mim só tem uma coisa que nós devemos colocar: a Amazônia, ela é um patrimônio de interesse da humanidade, patrimônio brasileiro de interesse da humanidade. Para mim, essa é a conversa diplomática. Para mim, essa é a conversa. Essa história de... meu pai, por exemplo, foi um dos campeões da luta do petróleo é nosso. E tinha todo o cabimento naquela altura, nos anos 50. Tinha todo o cabimento. Era o petróleo é nosso. Essa campanha Amazônia é nossa, eu não preciso repetir que a Amazônia é minha o tempo todo. A Amazônia é minha. A Amazônia é minha. Mas eu preciso tratá-la bem. Não é porque ela é minha que eu vou tratá-la mal. Não é porque ela é minha que eu não vou mandar recursos para os órgãos de pesquisa da região. Não é porque ela é minha que eu não vou abastecer de recursos os centros de pesquisa das universidades. Não é porque ela é minha que eu vou deixar à míngua as perspectivas de conhecê-la melhor. Eu vou dar um exemplo. As águas são internacionais. Então, passa um barco aqui, alemão, digamos, aqui, se não me engano, tem representantes da Alemanha aqui. A gente passa um barco, ele abre seu porão, enche de água e leva essa água para a Alemanha. Lá, ele examina essa água em laboratórios de primeiríssimo nível, e nós aqui estamos sem laboratórios de primeiríssimo nível para ter os conhecimentos sobre a água do Amazonas que a Alemanha tem, porque a Alemanha é um país desenvolvidíssimo, é um país que tem... não está fazendo nada de errado. É direito da Alemanha pegar água e levar para estudá-la. Quando a gente vê no hotel de selva uma pessoa que não troca de roupa uma semana inteira, jocosamente um jovem diz: poxa, ele não toma banho, ele não se cuida. Ele está, quem sabe, deixando grudar nele todos os fungos que a gente não tem dinheiro para conhecê-los aqui, e fungos que podem ser muito úteis para diversas atividades de fundo econômico, inclusive fungos que são depois estudados através dessa jaqueta desse estrangeiro no seu país de origem. Ou seja, o Brasil precisa priorizar a Amazônia. O Brasil precisa tratar a Amazônia como o que ela é, uma região de primeiro nível, mais ainda, a sua região mais estratégica. O Exército compreende isso muito bem. O Exército sabe, é daqui que saem os comandantes do Exército Brasileiro. É daqui, porque aqui está o maior contingente, o mais expressivo contingente de soldados do Exército Brasileiro. Eles saem daqui, eles conhecem bem, eles sabem bem o que é isso. E eles sabem que é o dever deles proteger essas fronteiras tão amplas. Eles sabem, eles conhecem o que é essa nossa região. E nós precisamos de gente que conheça essa nossa região. Ainda há pouco o Rodrigo, que conhece muito a Amazônia, brincou dizendo que ele é um economista que está naqueles 110 que nunca, dos 100, 110 nunca vieram aqui. Ele sabe que no caso dele não se aplica isso. Ele não precisaria ter vindo à Amazônia para conhecer tão bem a Amazônia como ele conhece. Agora, tem pessoas que não conhecem e opinam. E tem gente que opina, e opina com uma certa arrogância. Eu acho a arrogância uma coisa muito ruim, mas eu ainda acho que a arrogância ela é pior quando a arrogância é em cima de um fato que a pessoa desconhece. Porque a arrogância, assim, a ignorância, ela é audaciosa. A ignorância é audaciosa. A ignorância, eu não sei uma coisa e resolvo falar sobre aquilo, mecânica quântica. Você pergunta para mim, mecânica quântica, eu não entendo. Mas se eu quiser falar, eu falo. Eu vou no dicionário, pego 4 ou 5 palavras e faço um discurso aqui sobre mecânica quântica, sobre as gargalhadas de todo mundo e me transformando num clown, me transformando em alguém que perca a respeitabilidade. Mas é possível se falar sobre o que se quiser e se falar, inclusive, muita tolice sobre aquilo que a gente não conhece. Pessoas que falam coisas muito acertadas sobre aquilo que elas conhecem. Não quero tirar um mérito do que conhecem. Eu quero dizer que é ruim falarem sobre aquilo que ignoram, sobre aquilo que não conhecem, sobre aquilo que precisam aprender por dever mesmo. Os muçulmanos vão todo ano a Meca.
Os brasileiros deveriam, uma vez na vida, vir à Amazônia para conhecer esta região. Uma vez na vida. Eu vou encerrar dizendo a vocês que a minha expectativa mesmo é o manifesto que surgirá. São as conclusões científicas e as propostas que certamente nascerão deste evento. Quero anunciar que é uma decisão que tomei muito recentemente, tomei anteontem, ou anteontem, algo assim, algo menor, mas todos os meses nós teremos aqui alguém que venha discutir conosco o Polo de Manaus, que venha discutir conosco a Amazônia. Manaus vai se dedicar a isso, a trazer todo mês alguém, não importa o pensamento. A pessoa pode dizer assim, olha, por mim acaba o Polo de Manaus, venha, faço questão que venha para debater conosco. Amazônia, venha para conhecer a Amazônia, ou se conhece, nos ensine sobre a Amazônia. Estamos aqui para aprender também, mas nós não vamos deixar isso ficar como um evento solto, Gilberto, um evento solto que não tem complementação. Vamos fazer uma coisa ao contrário, uma coisa que começou com o tamanho e vai terminar com o outro, e uma coisa que não vai terminar enquanto não houver uma consciência mundial e, sobretudo, uma consciência brasileira de que esta é realmente a região mais relevante, mais estratégica, mais futurosa deste país. Este país que era visto pela minha professora Berta Becker, inesquecível, como uma região a ser capaz de transformar em grandeza uma riqueza que pertencia em 60% a um só Estado nacional. Ou seja, não há dúvidas quanto à possibilidade do Brasil de explorar a Amazônia. Não há dúvida. O Brasil pode explorar a Amazônia. O Brasil tem dificuldades em relação a explorar a Antártida. O Brasil tem dificuldade em relação ao fundo dos mares. Mas o Brasil não tem nenhuma dificuldade em explorar a Amazônia. O que precisa é instituto de pesquisa abastecido de recursos para trabalhar. O que precisa é de fiscalização. O que precisa é de nós termos objetivos. Eu tenho um objetivo com o qual eu concluo, que é um objetivo muito claro. Eu já ouvi falarem aqui, mas eu quero dizer sobre a forma não é slogan, mas algo parecido com slogan. O que eu desejo é que nós sejamos capazes, como primeira medida de proteção à Amazônia, de decretar uma luta contra o desmatamento ilegal, ou seja, desmatamento ilegal zero na Amazônia. Essa é a lição que deve ser aprendida por todos nós e esse é o dever de casa que deve ser cumprido pelo governo brasileiro e por todos aqueles que possam, os órgãos estaduais, os órgãos municipais, quem mais possa ajudar. Desmatamento ilegal zero, porque nós não podemos compactuar com ilegalidade. Nada de garimpo em terra de índio, nada de garimpo, nós não queremos garimpo. Há outras formas de se explorar minérios, o que for possível se explorar de minérios, que se explore, mas não é pela via do garimpo, não é pela via do banditismo, não é pela via do gangsterismo, não é pela via da atração de prostituição, não é pela via do antissocial, não é pela via da perversidade, é pela via do respeito a um povo, e nós temos respeito por este povo, e temos respeito por esta natureza que sustenta este povo e que está pronta para ajudar a sustentar milhões e milhões e milhões e milhões de brasileiros de outros que venham trabalhar conosco em busca do que essa natureza prodigaliza e que precisa ser transformada na prática, em riqueza palpável e riqueza tocável, tangível pelo nosso povo. A Amazônia é o futuro. Ela nunca será passado. A Amazônia é o futuro. E hoje eu digo com muita alegria no coração, poucos ousam dizer o contrário. O presidente Trump diz, eu não sou o cirurgião dele. Ele pode dizer à vontade. Ele pode dizer o que ele quiser, que não tem aquecimento global, que não tem nada. Ele fala o que ele quiser. Ele fala o que ele quiser. E, aliás, o que eu quero é sempre manter o meu direito de falar sempre aquilo que eu quero. Eu estou falando aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, eu revelei um desejo secreto de costurar a boca do presidente Trump. Pronto, é um desejo. A gente não realiza todos os desejos, mas a gente sabe que nós temos uma Amazônia que nunca vai ser passado, embora tenha um passado. Uma Amazônia que precisa ser mantida no presente, para alavancar no futuro
matrizes econômicas que sejam capazes de fazer muito bem a este país. A Amazônia, ela é uma Amazônia que não deve interessar apenas aos amazônidas. A Amazônia é uma região que deve interessar de maneira honrosa, de maneira primeira, de maneira inicial, de maneira vestibular, deve interessar a todos os brasileiros que compreendam que esta é a grande fronteira de desenvolvimento a ser explorada com racionalidade efetiva para o bem do país e para o bem de todos. Ou seja, chega de desavenças, chega de nós não nos entendermos, façamos o Brasil se entender de uma vez por todas entre ele próprio, o Brasil consigo próprio e o Brasil com os países que estão lá fora. Ninguém discute a soberania da Amazônia, a Amazônia pertence ao Brasil, agora o Brasil não tem direito de fazer uma má governança sobre ela. A má governança não. Ele é dono da Amazônia, mas a má governança não pode ser aceita. Então vamos governar bem a Amazônia. E governar bem a Amazônia significa transformar este país numa potência econômica equilibrada do ponto de vista regional e equilibrada do ponto de vista do que ela pode trazer de distribuição de riqueza entre os brasileiros todos, de todos os rincões. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos.